Está no ar mais uma edição do podcast Conversa Séria com o empresário João Rafael e como faço todas as semanas, já começo avisando que você pode se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho e a partir do momento que você ativa o sininho, você já recebe as notificações de todos os vídeos novos que saem por aqui. Hoje receberemos como convidado do nosso podcast o Coronel Simval Silva, ele que falará conosco sobre segurança pública e sobre a sua área de atuação, visto que ele está vivendo um momento novo na sua carreira. Abraçar hoje ao meu lado o colega jornalista Digenilson Silva e o nosso convidado especial de toda semana, o empresário João Rafael. É um bom dia especial, é com muita satisfação que nós estamos reunidos novamente aqui para gravar mais um podcast que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, tanto na Rádio Rural de Guarabira quanto na Rádio Cultura. E também fica ativamente no Nordeste, no ne1.com. Então, isso é uma satisfação porque a gente sempre recebe as felicitações das pessoas que sempre estão ligadas através das redes sociais, do nosso portal ou das emissoras. Então, sempre diz que ouviu, que está ouvindo, que está acompanhando. Isso é um motivo que nos dá exatamente da gente nos fortalecer cada vez mais em sempre estar apresentando essas gravações para que a população tome conhecimento dos fatos que estão acontecendo. Olha, eu gostaria de dizer que é com satisfação que hoje nós recebemos aqui no nosso podcast o Coronel Simval Silva, que prestou um relevante serviço aqui no 4º BPM de Guarabira, ele que é da nossa região, conhece muito de perto a nossa região e hoje está exercendo um cargo importante, como hoje coronel mesmo, que era aqui, quando ele estava assumindo, era tenente-coronel, e hoje é coronel. Então ele está assumindo uma função importante na capital do estado e evidentemente que eu, por ter assumido outro compromisso, vou ter que me afastar um pouco antes do final desta gravação, mas vocês irão exatamente indagá-lo e dizer que nós estamos felizes com essa ascensão da carreira dele e eu espero, sinceramente, que mais cedo ou mais tarde ele seja nomeado como o comandante-geral da Polícia Militar, porque competência ele tem. Conheço ele desde de novo. É uma pessoa que tem um serviço prestado à Paraíba importantíssimo na área de segurança, conhece a área de segurança. Então é com alegria hoje que nós vamos conversar com o Coronel Simval Silva. Empresário, vamos falar sobre o decreto presidencial, né, que autoriza empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada, chamado consignado CLT. De certa forma, isso beneficia a nossa economia da forma que está sendo feito pelo governo, porque nós temos um problema muito grande na questão econômica. Isso facilita, portanto, a circulação justamente de dinheiro na economia ou, de certa forma, vai prejudicar aquelas pessoas que estão pensando justamente em aderir a esse consignado. Na verdade, são 2 decretos que o governo enviou para ser aprovado e, naturalmente, já foi aprovado. Esse é um deles, né? Uhum. De facilitar uma abertura de crédito da rede bancária, os bancos que se interessarem aderirão para esse projeto e as empresas também têm que se cadastrar, porque veja bem, você tira um empréstimo para pagar, por exemplo, em 24 meses, em 36 meses, mas a empresa é obrigada a descontar no teu contra-cheque o valor daquela prestação para recolher aquela prestação ao banco. Creio que isso vai dar muita confusão mais na frente, porque isso não é uma coisa do governo, ele está autorizando apenas a empresa a fazer esse convênio com os funcionários que interessarem. Compete aos funcionários aderir ou não, compete aos empresários aceitar ou não. Mas, paralelamente, ele lançou também um outro projeto, que é receber o dinheiro que foi pago através daquela pandemia, né? Foi pago um auxílio assistencial, tá lembrado que houve auxílio de R$600 e ele quer de volta. O governo agora baixou um decreto que quer de volta grande parte daqueles valores que foram pagos às pessoas que estavam em situação difícil, que estavam desempregados, mas como foi do governo passado, o atual governo apenas quer receber. Foi chamado auxílio emergencial, né? Isso, auxílio emergencial. Ele quer receber a boa parte daqueles recursos que foram investidos nessa potencialidade. Não sabemos como é que isso vai ser, mas ele já autorizou a Receita Federal a dividir em até 60 parcelas. Digamos, se você recebeu 3 parcelas de 600, é R$1.800, botando juros
e a correção do período deve chegar aí a 5 mil. Aí você divide em 60 parcelas. Aí você vai tirar o empréstimo para pagar o que o governo precisa receber. Daqueles que eles foram enquadrados como pagamento indevido na época. Aí eu não sei como é que o governo quer fazer, mas isso aí vai ser desenrolado durante o processo. Agora, do ponto de vista econômico, essa questão do empréstimo consignado de CLT é bom ou não para a economia? Não, eu diria que não, porque, por exemplo, eu vou tirar por você, por exemplo, que é nosso companheiro de trabalho há muito tempo. Você hoje tem um salário que não é um salário alto, é um salário médio, mas você recebe, você já sabe o que é que você vai fazer com aquele dinheiro. Então você vai, por exemplo, supermercado, você vai à feira, você vai ao frigorífico, você vai em vários lugares e você já gasta aquele recurso que você tem. Se você fizer um empréstimo, você não vai receber o salário todo. Você vai receber parte do salário, porque vai ser descontado, você já vai receber com a prestação descontada. Tá certo? Então, se você desconta aquele valor, você vai deixar de investir na economia, porque você já investiu. Então, quer dizer, trocar 6 por meia dúzia na economia não vai acrescentar muito, não. Porque você não vai deixar de comprar ou você não vai comprar mais. Você vai comprar o mesmo valor que você já vinha comprando. Embora você pode antecipar, numa emergência, você vai lá, tira o empréstimo e antecipa parte daquele salário que você ainda vai receber. Mas no cômputo geral não alterou absolutamente nada. Na minha concepção, se o governo federal tivesse uma boa intenção de ajudar os trabalhadores, o que é que ele faria? Ele faria o seguinte: ele fazia o empréstimo para ser descontado futuramente nos depósitos do FGTS a longo prazo. Aí sim, aí eu acredito que era uma injeção na economia, porque era um dinheiro que você não tinha e é um dinheiro que você não vai pagar, mas você vai continuar sendo depositado a sua parcela de FGTS e vai continuar lá no banco. Então você não vai gastar aquele dinheiro agora, você só gasta se tiver um saque de aniversário ou se você, por exemplo, se aposentar ou for despedido da empresa, aí você pode sacar. Fora isso, você não pode sacar. Então o governo devia usar o fundo de garantia do trabalhador para emprestar o dinheiro baseado naquele recurso, que ele sabe quanto o trabalhador tem de depósito durante o ano. Então ele podia se basear e dizer, vou pegar aqui o resultado do recebimento futuro de 2 anos do trabalhador e vou emprestar, adiantar o empréstimo. E aí vou descontando todo mês. Então, quer dizer, seria uma ajuda à economia muito grande, mas da forma como está sendo feita, não há alteração na economia, não. E, empresário, vamos falar de Guarabira? Sim. A prefeita Léa Toscano esteve conversando com o repórter Marcelo Júnior, aqui da Rádio Rural de Guarabira, e falou que pretende uma audiência com o governador do estado e ainda afirmou que ela também pretende estreitar laços com o governador. Como é que o senhor avalia essa fala da prefeita? Tivemos uma reunião na quarta-feira, exatamente, e ela tratou também desse assunto com os demais secretários. Sim. E até no final ela me perguntou se eu acompanharia ela até o local onde vai ser essa possível esse encontro com o governador. Eu disse que estou à disposição, até porque eu sou apenas um colaborador da prefeitura e estamos aí para ver o que podemos fazer de melhor para o município de Guarabira. Eu acho que a visita dela ao governador foi importante, a reunião que ela teve ultimamente, porque algumas coisas já veio para Guarabira. Por exemplo, são várias ruas sendo asfaltadas. De modo, a prefeitura também colabora com isso aí, porque a prefeitura tem que primeiro restaurar alguns buracos no calçamento para poder o asfalto passar, e também tem que dar segurança ao pessoal que está trabalhando, né? É tanto que a CEMOB, com todos os componentes e o próprio Matheus, que é o chefe, superintendente, tem dado uma colaboração exatamente na segurança, exatamente nessas ruas que estão sendo asfaltadas. Então foi um encontro que eu acho importante o prefeito, o governo, seja de que partido for,
está sempre trabalhando em prol do desenvolvimento do município. Eu louvo isso. Inclusive, já começou, portanto, o trabalho pela desembargador Pedro Bandeira. Sim, muito bem feito, por sinal. Isso. Na época da campanha, ela chegou a afirmar que queria a colaboração do governo do Estado para reformar o Matadouro. Inclusive, hoje vai ser a assinatura da ordem de serviço da reforma do Matadouro e também o mercado público de Guarabira. Diz que vai buscar essa parceria junto com o governador. Exatamente. Ela ontem na reunião falou isso, que conversou com o governador sobre a construção do mercado. É uma batalha um pouco difícil, porque para reconstruir aquele mercado tem que demolir o restante. E tem muitos feirantes lá. Aí a preocupação é como nós vamos fazer para remover os feirantes temporariamente daquele local para um outro local até que se construa um novo mercado. Mas ela conversou com o governador, sim, e o governador se comprometeu de retomar a conversa para ver até que ponto o Estado vai participar com a construção do mercado. Não é reforma, é uma independente construção. Também de questões políticas, os governos eles têm que estar de mãos dadas em prol de um desejo único, né, de Genilson, que é o bem da população. Exatamente, né, porque não é para o prefeito que o governo faz, nem o prefeito vai fazer para o governador. É para a população, beneficia a todos. Então isso para nós é importante e eu acho que os governantes têm que estar desmondados, e não interessa de que lado estão. Politicamente tem que ser respeitado suas posições, é claro. Mas para governar tem que ter a parceria unilateral com as duas partes, do governo do Estado, governo municipal, tem que estar junto para o engrandecimento da cidade. Sim. E com relação à possível reforma do Matadouro público? Houve exatamente essa reunião com a prefeita Léa, e mais secretário e outras pessoas também que fazem parte do SUDEMA e os interessados de uma forma geral. Essa reunião com o objetivo de iniciar a prefeita assinou já a ordem de serviço para a reconstrução total do Matadouro. Claro que tem que atender todas as exigências exigidas pela SUDEMA, porque o que interessa hoje à população é exatamente o meio ambiente. Sim, então não é uma reforma, é uma reconstrução. É uma reconstrução total do Matadouro público. Aí sim vai começar a ter limpeza, higienização, que é muito importante. Além do mais, também uma outra reunião está sendo realizada para os vendedores de carne, os marchantes, né, que trabalham no mercado público, deixar de vender aquela carne pendurada, porque é uma exigência também, tanto da Vigilância Sanitária quanto do Ministério Público daqui de Guarabira. Tem que ser resfriada, Tem que ser resfriada. Então, o Banco do Nordeste se predispôs a fazer o empréstimo para que todos eles que queiram adquirir os seus equipamentos, como serra para cortar carne congelada, a câmara frigorífica para congelar as carnes, exatamente o banco vai financiar em 48 meses com juros subsidiados para que eles tenham condição exatamente de fazer o trabalho de acordo com as exigências da lei atual. Empresário, recentemente teve uma reunião, né, com o Instituto Alpargatas, né? A gestora Léa Toscano esteve presente, eu queria que o senhor também. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito do que ocorreu nessa reunião, qual foi o assunto tratado, na verdade. O assunto tratado foi com o Instituto Alpargata, que nós tivemos essa reunião, a prefeita Léa e outros secretários, inclusive o secretário da Educação, Tiago, e outros secretários. Tivemos essa reunião com o Senai de Campina Grande e também o Instituto Alpargata, com o objetivo de investir cada vez mais em cursos profissionalizantes, a iniciar logo nas escolas. Aquelas escolas que têm aluno acima de 14 anos já podem se inscrever para fazer oficinas de trabalho profissional. Eu achei que é uma coisa interessante e a Alpargata também assumiu um compromisso com a prefeita Léa de mandar gratuitamente, a título de brinde para cada estudante, um par de sandália havaiana, em convênio com o município de Guarabira. Então eu achei importante porque é uma parceria séria, uma parceria que tem dado certo aqui. Há 13 anos que o Instituto Alpargata faz essa parceria com a prefeitura e está continuando, e nós estamos aproveitando tudo isso porque vai ter cursos aqui em convênio com o Senai e prefeitura, vai ter cursos para costureiras, vai ter curso para mecânico de motocicleta, vai ter vários cursos exatamente para desenvolver cada vez mais o município de Guarabira e também a região. Estamos com 2 cursos em andamento
que é o curso de profissionais em máquinas pesadas, que está em andamento, e também estamos com um curso de gastronomia. Esse é um convênio com a Guaraves, com a Farmabase, que é uma empresa de São Paulo, com o Senai, o Sebrae e também a ESAP, a Faculdade ESAP, que inclusive tem dado uma assistência muito importante sobre esses cursos. Então, nós estamos exatamente trabalhando para cada dia procurar profissionalizar cada vez mais aqueles que se interessam exatamente em ter um curso profissionalizante. Agora, conversando com o nosso convidado de hoje do nosso podcast, o Coronel Simval, que é subouvidor da Polícia Militar da Paraíba, e ele vai conversar conosco sobre assuntos diversos, sobre a sua trajetória, também sobre segurança pública e, por que não, falar de política, visto que a nossa polícia também depende de atos e ações da política nacional. Seja bem-vindo, Coronel Simval. Eu agradeço, já estou agradecendo aqui participar do podcast Conversa Séria, né? Do portal NE1, aqui do Grupo João Rafael, a quem eu quero já externar todas as nossas considerações pela amizade, pelo respeito que é sempre recíproco com a minha pessoa e com o comandante aqui da Polícia Militar. Agradecer a todos que fazem essa casa, né? Genilson, Dani. Agradecer pelo convite e estou à disposição para falar sobre a minha trajetória. Se quiser, eu já começo a falar um pouco sobre a minha trajetória de vida, né? Da Polícia Militar. Todos sabem, eu sou natural aqui de uma cidade vizinha, de Borborema. Nasci no ano de 1974. Quando eu nasci, em 74, meu pai era delegado, sargento da Polícia Militar, delegado da cidade de Borborema. E aí me criei naquela cidade, estudei nas escolas públicas, né, daquela cidade. Ele depois foi transferido aqui para Guarabira. Meu pai, nós passamos 8 anos morando aqui em Guarabira. Também estudei aqui, por exemplo, na escola Antenor Navarro, algumas séries do curso primário. Na época nós chamávamos primário, né? E meu pai retornou para ser delegado novamente em Borborema, e até hoje nós estamos. Então, eu gosto sempre de ressaltar que estudei toda a minha vida nas escolas públicas, né? Até para a gente incentivar e motivar e dar exemplo para jovens e crianças que também pretendem galgar outros espaços, de preferência, em especial aqui na Polícia Militar, até porque hoje a minha cidade é uma das cidades que mais tem policiais do estado, né, proporcionalmente falando. Borborema foi feito o último levantamento, são 73 pessoas da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, ou seja, militares de uma forma geral. Ou seja, temos tradições, né, na área militar, e muito disso, claro, por conta de algumas pessoas que foram referências, né, como meu pai. Borborema também tem o general Edson Ramalho, que é filho do fundador da cidade, inclusive tio do atual prefeito de Amancinho, né? O general Edson Ramalho foi um oficial do Exército Brasileiro de destaque, foi inclusive nomeado no ano de 1956 como comandante-geral da Polícia Militar. Ele servia, era coronel do Exército na época, e foi convidado, né, para ser comandante-geral da Polícia Militar, e na gestão dele, da Polícia Militar, avançou muito, né? A polícia avançou muito, e isso nos deu assim, muito enaltecimento, porque ele é da nossa cidade. Portanto, fica registrado aí essa parte da minha história de vida, inicialmente. E ingressei na corporação da Polícia Militar no ano de 1994, já como cadete da Polícia Militar. Fui aprovado no CFO, na época, em segundo lugar do concurso, e depois dos 3 anos fui aspirante a oficial aqui já no 4º Batalhão de Polícia Militar, e segui a carreira de oficial da Polícia Militar, com trajetórias aí não só aqui em Guarabira, mas em outros locais, como por exemplo em Solândia, aqui na região, em Itabaiana. Nós também fizemos parte aí como capitão, na época, de operações fora do estado da Paraíba,
como por exemplo em Brasília, no entorno de Brasília, quando nos anos de 2008, 2009, aquele entorno de Brasília era considerado um dos locais mais violentos do mundo, inclusive, e a Força Nacional de Segurança foi destacada para lá, e eu fui um dos pioneiros a participar daquele movimento de segurança pública. Coronel, na sua apresentação, o senhor falou que nasceu em 1974, coincidentemente o ano da instalação do 4º Batalhão de Polícia Militar, aqui na cidade de Guarabira, que passou, inclusive, pelo seu comando. Eu gostaria que o senhor falasse e relatasse um pouco a respeito do seu comando pela passagem do 4º Batalhão de Polícia Militar de Guarabira. Comandar o 4º Batalhão, para mim, era um sonho, né? Era um sonho, um objetivo profissional, até porque, como eu falei, meu pai foi sargento aqui no batalhão, e eu já conheci o batalhão desde criança, né? Essa história eu já contei algumas vezes. E bem curiosa, diga-se por passagem, né? Enquanto o batalhão estava sendo inaugurado, o futuro comandante estava nascendo. Estava nascendo, né? Deus sabe todas as coisas, né? Pois é. Ele abre as portas, ele encaminha. Nada disso, com certeza, eu já tinha pensado nisso, mas nada disso é coincidência, tudo é providência, né? Verdade. E, assim, tudo isso só fazia com que eu tivesse cada vez mais, digamos assim, esse sonho só se alimentava, a chama só crescia em vir comandar o nosso batalhão. E aí eu realmente, como aspirante, eu sempre fiz meu trabalho, né? Sempre estudando também. Eu fui formado em Direito aqui pela Universidade Estadual da Paraíba, me formei em Direito no ano de 2002, né? Estudando e trabalhando, sempre construindo amizades, sempre fazendo trabalho operacional também, que é, digamos assim, o carro-chefe da nossa trajetória. E aí, em 2022... eu, graças a Deus, fui nomeado, agradeço ao governador João Azevedo pela nomeação, e com certeza já começava a ter muita atenção pela segurança pública, mostrando o nosso trabalho, mostrando as nossas estratégias de segurança pública aqui na cidade de Guarabira e na região. E aí foram 3 anos de muita luta, de muito trabalho, de muita dedicação. Mas, graças a Deus, nós, se não fizemos aí um comando de excelência, mas fizemos um comando voltado para a operacionalidade, atenção às pessoas, atenção aos policiais militares. Isso ficou, com certeza, registrado, vai ficar marcado aí. E eu sou muito orgulhoso de ter tido essa oportunidade de comandar, né, o nosso batalhão. Fico muito feliz. Terminou, porque tudo é um ciclo na vida. Eu fui promovido a coronel, o último posto da Polícia Militar. A função de comandante de batalhão é inerente e específica de major e de tenente-coronel. Isso, o comandante-geral da Polícia Militar me ligou e me informou assim: eu estou indicando você para outra função na capital do estado, até porque você já é coronel e tem que outras pessoas também ter oportunidades de mostrar o valor, de mostrar o trabalho. E aí o nosso major Josélio foi nomeado comandante, que também está fazendo um excelente trabalho, de passagem. Torço muito por ele, por toda a equipe. E as pessoas merecem aqui da região que a Polícia e a Segurança Pública tenha sempre um trabalho de excelência. E esse trabalho sempre é integrado com a Polícia Civil, com os demais órgãos operativos de segurança do governo do estado. E, Coronel Simval, que análise você faz? Lógico, conversar com você, a gente fala também sobre segurança pública numa amplitude aqui, micro aqui de região, mas uma análise que você possa fazer a nível nacional. Que retrato você faria da nossa polícia atualmente? Isso é uma pergunta bastante interessante, né? Hoje, você sabe que o segmento de segurança pública é um dos, se não o mais, mas é um dos segmentos mais importantes, mais problematizados, né? Mais assim, estudados. E hoje nós temos uma segurança pública aqui no país que ela está sempre em bastante movimento, né? Bastante movimentação. Eu digo sempre o seguinte: o que move a segurança pública é a integração dos órgãos, do sistema de segurança. Nós temos aí vários órgãos do sistema de segurança, começando por exemplo, o Poder Judiciário, né? Poder Judiciário, nós temos aí o Ministério Público, né? Que são órgãos importantíssimos que estão na fase já final
do sistema de segurança, né? Aí nós temos órgãos importantíssimos de segurança, como a própria Polícia Militar, as polícias civis, né? Ou seja, hoje nós já temos, por exemplo, as guardas municipais também com atuação bem atual, modernamente, assim, crescendo, né? Com a atuação até com propostas de emenda constitucional para atuação mais incisivas, né? Dentro do sistema de segurança. E qual é o grande desafio? O grande desafio nosso é justamente combater a criminalidade de todos esses órgãos, de forma integrada. E isso tem sido assim, um calo, tem sido um percalço. Todos nós sabemos que eu tenho lido um livro chamado A Guerra, né, de 2 estudiosos da segurança pública. Esse livro está na Amazon, está na internet aí, para se alguém quiser se interessar, né, de Bruno Paes e Camila Nunes, né, são 2 doutores da Universidade de São Paulo, da USP. E eles fizeram um estudo sobre as facções criminosas do país, né? Eles elencaram em torno de 73 facções criminosas que atuam em nosso país. Em todos os estados. Em todos os estados. E regiões, né? Veja só, então, e falando de algumas que eles entendem como as principais, mas falando que todos os estados têm facções criminosas, inclusive a Paraíba, ele cita facções aqui do estado da Paraíba. Ou seja, é um grande desafio. Você sabe muito bem que nós temos exemplos como da Colômbia, por exemplo, que há anos atrás, há décadas atrás, existia cartéis como o cartel de Medellín, o cartel de Cali, né? O Pablo Escobar, naquela época, o Pablo Escobar, ele, digamos assim, imperava como um grande traficante, né, conhecido internacionalmente, foi, né, tido aí como um dos homens mais ricos do mundo naquela época, ou seja, traficando drogas. E assim, para você ver que a segurança pública ela é muito mutante, né? É muito mutável. Chegou lá alguns governantes, eu vou colocar um aqui, mas tem muitos outros. Por exemplo, o presidente Álvaro Uribe, da Colômbia. Ele tomou algumas medidas duras contra o tráfico de drogas, contra as chamadas Farc, né? E isso aí há uns 10, 15 anos atrás teve efeito. Inclusive, você viu que o Pablo Escobar, ele foi morto, né? O cartel de Medellín, o cartel de Cali, eles esfriaram. Uhum. O Álvaro Uribe, se não acabou, mas combateu as Farc, né? Então foram medidas importantíssimas que foram tomadas. Ao passo disso, aliado a isso, também foram outras medidas também foram importantes, como por exemplo as zonas de conflito, por exemplo, as favelas lá de Bogotá, na Colômbia, elas foram pavimentadas, foram construídas quadras de futebol, teatro, foram feitos outros segmentos sociais, foram implementadas outras ações, não propriamente de segurança pública, mas outras políticas públicas chegaram àquele local, e a segurança da Colômbia teve uma época que melhorou bastante. Ou seja, veja só, melhorou bastante. E aí, hoje, nem tanto, porque, como eu disse, é muito mutante, é muito mutável. Hoje, a Colômbia já enfrenta outros problemas, porque a Colômbia, como nós sabemos, é um dos maiores produtores de cocaína do mundo, né? 65%, 70% da cocaína do mundo é produzida no território colombiano. Mas aí hoje já enfrenta, tem um clã do Golfo, são problemas sérios. Mas o que eu tenho dito é que se medidas duras, medidas forem tomadas através do sistema de segurança, como também através das legislações, as legislações elas têm que ser mais fortes, né? Como você perguntou, eu acredito que isso, a segurança pública tem tendência, pode chegar a melhorar em nosso país. Coronel, com relação ainda no âmbito nacional, a questão que vem chamando a atenção do país como um todo é um estado aqui do Nordeste, a Bahia.
A Bahia tem se consolidado nos últimos anos como o estado mais violento do Nordeste, né? Inclusive, muita gente questiona a forma de governo, que o governo trata a segurança pública. Coincidentemente, foram 3 governos petistas anteriormente governando lá a Bahia, e a tendência da violência, infelizmente, é crescente naquele estado. O que fazer, na verdade, para conter essa violência? É um modelo de governo, modelo de gestão que está errado. No seu ponto de vista, o senhor avalia como o estado da Bahia hoje? Como eu falei, a segurança pública, ela requer atenção. Não vou citar só o caso da Bahia, porque nós temos outros estados também do nosso país que enfrentam problemas, como o próprio Rio de Janeiro, hoje São Paulo também, a capital São Paulo, enfrenta muitos problemas. Eu visualizo assim, muitos desses problemas, a causa é o tráfico de drogas. Então, se a causa de muitos problemas na área de segurança pública é o tráfico de drogas, eu acredito que a atenção maior tem que ser dada ao combate ou ao enfrentamento do tráfico de drogas, que não é fácil. Eu elenco falando não só da Bahia, mas eu elenco 4 ações importantíssimas no caso do enfrentamento, não digo nem o combate, mas do enfrentamento, que é mais abrangente, do enfrentamento permanente, porque não pode ser só um enfrentamento pontual. Eu acredito que a segurança pública deve ser pensada a curto, a médio e a longo prazo. O enfrentamento do tráfico de drogas tem que ser, primeiro, a repressão ela tem que existir. Não só a repressão com as ações policiais, mas a repressão com uma legislação ponderada. Hoje nós temos uma legislação que é a 11.343, que é a Lei de Entorpecentes, que é vigente no país, que assim, não está sendo suficiente para enfrentar de forma repressiva o tráfico de drogas, não é suficiente. Mas as drogas têm que se combater com a prevenção, tem que se prevenir drogas dentro das escolas, nas ruas, nas casas, com os jovens, porque infelizmente os jovens são os maiores usuários de drogas e pessoas também vítimas. Você vê hoje a grande maioria dos assassinatos brasileiros são de jovens negros de 15 a 29 anos, previsto aí no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né? E todos os anos nós temos estatísticas, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, além da prevenção, da repressão, nós temos que ter algo muito importante, que é a recuperação das pessoas que estão envolvidas nas drogas. Porque se você não recuperar aquela pessoa drogada, ela vai continuar sendo usuário. E quem é que alimenta o tráfico? Não é o usuário? Uhum. Então, quanto menos usuário nós tivermos, menos traficante nós teremos. E, além disso, prevenção, repressão, recuperação e ressocialização dessas pessoas. Então, o usuário, nós temos que entender da forma que eles têm que serem recuperados e serem ressocializados. São 4 etapas do enfrentamento próprio das drogas. Mas a repressão, ela tem que existir. A repressão, das forças de segurança, da legislação, eu acredito que tem que existir. Um dos pontos importantes, eu gosto de falar muito de legislações, de leis, né? Como eu também gosto da área de direito, nós temos uma legislação que é a Lei 7.210, que é a Lei de Execuções Penais. Essa legislação ela é uma legislação muito importante no país, que é justamente a legislação que executa a penalidade, ou seja, executa a pena. Um exemplo que deveria estar previsto na lei, o endurecimento das saidinhas de final de semana, saidinha de final de ano, e outras, né? Os indutos do caso. Os indutos, ou seja, as pessoas estão presas, aí, vamos dizer, tem saidinha, aí sai sempre 100 criminosos, só volta 50, e aqueles que saem, eles vão praticar crime, né? Praticar crime, porque o crime é um ciclo, o camarada que pratica um crime vai ter que pagar, vai preso, paga o advogado, depois vai ter que sair para pagar, novamente, e a droga sempre envolvida com isso dentro. Outra legislação importante no combate e no enfrentamento das drogas, não só do estado da Bahia, mas de todos os estados, inclusive aqui do estado da Paraíba, do nosso país. Houve uma legislação muito importante que foi feita, que foi o chamado pacote anticrimes. Pacote anticrimes, né? Pacote anticrime, que foi já feito, e alguns pontos dela ainda estão sendo questionados, mas um ponto importante é o confisco dos bens daqueles que estão envolvidos nos crimes, sobretudo os traficantes. Olha só, o camarada é um traficante, foi preso agora no Rio de Janeiro e foi entrado na residência dele, tinha piscina, era na verdade um resort. Uhum.
o traficante peixão, né? Pois não. E essa sua fala casa muito bem com a pergunta que eu quero fazer. Eu falo muito, né? Aí vocês ficam... Não, fica à vontade. Né? É algo bem particular meu, eu gosto muito de investigar sobre crimes. Casos criminais antigos, atuais, enfim. Fazendo uma relação com outros países, o Brasil ainda tem um afrouxamento das suas leis, porque assim, a gente faz uma relação... Em Estados Unidos, por exemplo, eles são, eu observo, isso é uma análise minha particular, muito rígidos. Será que esse combate à criminalidade aqui no Brasil ainda enfrenta como um desafio baseado nesse afrouxamento ainda das leis, assim, não serem tão rígidas? É um dos pontos que eu acabei de falar, né? A repressão também ela é feita com uma legislação forte. Sim. Então, quando se tem uma legislação forte, a criminalidade ela perece. Ela diminui, ela é mitigada com a legislação. E essa legislação ela tem que partir do Congresso Nacional, Sim. porque todas as leis são feitas pelo Congresso Nacional. E eu acredito que assim, deveria existir um estudo maior de congressistas, de juristas, né, de um conselho, talvez, nacional, trabalhando só para mudanças da legislação nossa. E eu acabei de falar, né? Veja só, o confisco a Lei 13.964, que é o chamado pacote anticrime, ele prevê um endurecimento na questão do confisco alargado dos bens daqueles traficantes. Inclusive o armamento e até outros bens serem usados pelas forças de segurança. Porque tudo aquilo ali foi construído, ou seja, foi adquirido através do comércio ilegal do tráfico de drogas. Então, se o camarada aparece com, sei lá, milhões e milhões de bens, posto de gasolina, hoje tem estudos que o próprio PCC, no estado de São Paulo, é proprietário de mais de 1.000 postos, centenas de postos de gasolina. Ou seja, como aquilo foi adquirido? Então, tem que existir essa integração, primeiramente, das forças de segurança, sobretudo das secretarias de finanças que que vão pontuar, né, de onde surgiu aquele bem, de onde surgiu, então, de onde aquela pessoa enriqueceu ilicitamente, como foi que ele se completou, para que aquilo ali, se não comprovar que é dele, que seja confiscado de forma mais tranquila, Sim. de forma mais rápida. E aquela pessoa, né, além de pagar a pena, seja realmente confiscado para o Estado aquilo que foi adquirido, carros e mais carros, até mesmo helicópteros, aviões, ou seja, então esse endurecimento. Eu acredito muito, respondendo mais assim pontualmente a vossa pergunta, que o nosso país precisa de uma reforma legislativa no caso da criminalidade. É o meu ponto de vista que deveria ter um conselho nacional de juristas, de congressistas, de pessoas envolvidas de uma certa forma no sistema de segurança, para que propostas coerentes, fortes, sejam apresentadas no sentido do enfrentamento mais efetivo com a criminalidade do nosso país. E ainda dentro desse contexto da pergunta de Dani, qual a sua visão, seu ponto de vista em relação, portanto, às chamadas, que é bastante contestada, audiência de custódia? A audiência de custódia também, digamos assim, é uma novidade, né, no sistema criminal. Veja só, eu não sou contra a audiência de custódia. Eu não sou contra porque digamos assim, é um procedimento que é feito, que quem vai preso tem a oportunidade já da defesa, mas não necessariamente ele vai ser solto, ele vai ter que ser solto. Se ele preencher os requisitos da prisão, né, se aquela pessoa preencher os requisitos da prisão, é claro que ela ela tem que ser presa. Agora, a crítica que a gente faz, né, é que, assim, muitas pessoas falam que na audiência de custódia se dá oportunidades do preso. Claro, a defesa é ampla e aí se fala da legalidade da prisão. Então, se a polícia prender em flagrante, a polícia tem que prender corretamente, preenchendo os requisitos da prisão. E a prisão em flagrante ela não é algo fácil. Porque quem é que vai querer ser preso? Geralmente as pessoas elas resistem à prisão. Quer correr, então o policial vai, às vezes corre, às vezes usa da violência, mas a violência dentro da legislação, porque eu tenho dito que o trabalho policial tem que ser todo dentro da lei, e é todo dentro
previsto, da legislação prevista, até o uso da força, o nosso Código de Processo Penal, ele prevê o uso moderado da força. Claro que todos os excessos devem ser punidos. Mas, assim, a audiência de custódia eu acho importante. Só que o que eu vejo é que, muitas vezes, a defesa é usada para observar o trabalho, o erro da polícia, o erro possivelmente cometido pelo... Porque muita gente pensa assim, poxa, a polícia teve uma operação muito eficiente para prender fulano de tal, que praticou um delito, de repente ele é posto em liberdade numa audiência de custódia, ou seja, todo aquele trabalho feito pela polícia foi em vão. Muita gente observa dessa forma, né? Exatamente, muita gente tem essa visão em relação à audiência de custódia, né? Entenda, as operações policiais devem existir. Existe um trabalho de integração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, existe uma investigação. Tudo isso tem que percorrer um caminho correto que está previsto no nosso Código de Processo Penal, que é uma legislação que observa, digamos assim, as ações policiais. Observa se está dentro da legalidade, se foram cumpridos os requisitos necessários para que aquela prisão fosse garantida. Por exemplo, o artigo 312 do Código de Processo Penal, ela prevê os requisitos da prisão preventiva, que é para a garantia da lei da ordem, né, para a aplicação da lei penal, para que aquelas pessoas não possam fugir e possam cumprir realmente até o seu julgamento o que fez. Tudo isso tem que ser feito e posto em prática. Então, se a prisão foi correta, se a prisão está prevista na lei, não há porquê. E se a pessoa preenche os requisitos de ficar presa, não há porquê ser liberado. Né? Hoje também, falando um pouco aí do chamado encarceramento, né? Do encarceramento. Eu tenho acompanhado, só para contextualizar o que você perguntou, eu tenho acompanhado o que está acontecendo hoje no país aqui da América Latina, né? Que é El Salvador. El Salvador entrou agora um presidente lá chamado, se não me engano, Bukele, e ele tomou medidas duríssimas com relação à segurança pública. É o chamado encarceramento em massa, né? O encarceramento em massa, que tem sido bastante contestado pelos órgãos dos direitos humanos, pela Corte Internacional Interamericana, na verdade, de Direitos Humanos, que fica com sede em São José da Costa Rica, né? Mas, assim, essas medidas elas têm trazido uma diminuição muito considerável do número de homicídios, do número de roubos, de assaltos, né, dos chamados crimes violentos patrimoniais e dos crimes violentos letais intencionais. Veja só, uma medida que foi tomada lá pelo governo de El Salvador, que tem trazido uma diminuição da criminalidade. E que, por ser mais dura, já chamou muita atenção, né, do povo? Já chamou muita atenção dos órgãos assim, tem que existir, eu tenho dito que na segurança tem que existir, como tudo na vida, tem que existir o equilíbrio. Então, o equilíbrio da prisão, o equilíbrio, claro, de todos os órgãos que fazem parte do sistema de segurança. E daí eu incluo o Ministério Público, que é muito importante, que é onde começa a ação penal, através da denúncia, né? Inicia toda a ação penal através das medidas tomadas pelo Ministério Público e a própria Justiça, que é quem realmente faz o processo, a chamada instrução criminal, até sair uma penalidade. E essa penalidade também ela tem que ser acompanhada através das execuções penais. Então, tudo isso aí faz parte. Esse caso de El Salvador tem que ser estudado. Claro, críticas vão ter, né, mas também tem que ser observado, analisado o que está dando certo e o que possivelmente está dando errado. Sim. Mas é preciso analisar outros países também para que a gente possa ter um modelo realmente de segurança pública condizente com o nosso país e com a diminuição dos efeitos ou da efetividade das facções criminosas, dos grupos criminosos, que o nosso povo não merece isso. Agora, falando sobre a sua atual atuação na Polícia Militar da Paraíba, como está sendo o seu trabalho como subouvidor da Polícia Militar e a que se deve esse tipo de trabalho, para o pessoal até conhecer também como é agora a sua atuação na polícia? Apesar de não ser tão conhecida, mas a ouvidoria da Polícia Militar é um órgão muito importante. É aquele órgão que dá a oportunidade do cidadão, do usuário, da cidadã, a prestar alguma reclamação, alguma denúncia, algum esclarecimento, até mesmo elogios, né, solicitações do trabalho da Polícia Militar. Nós temos a nossa ouvidoria, que é no site da PM,
você entra no site da PM, se você quiser, você vai ver lá, ouvidoria geral, no site da própria Polícia Militar. E ali, se você quiser contextualizar, não precisa se identificar, mas se quiser se identificar também pode, dizer o fato que está acontecendo, o que aconteceu, algum equívoco, algum erro, alguma sugestão, algum elogio que pode ser dado à Polícia Militar do Estado da Paraíba. Mas também nós temos um telefone que é já da Ouvidoria Geral do Estado, que é o telefone 181. Né? Existe uma Ouvidoria Geral do Estado, que é a OGE, que recebe, digamos assim, demandas de todos os órgãos do Estado, e esses órgãos são filtrados. Se for para uma denúncia da polícia sobre a Polícia Militar, manda para a Polícia Militar. Se for para a Polícia Civil, para a Polícia Civil. E também se recebe na capital do Estado denúncias presenciais. A Ouvidoria Geral da Segurança Pública, ela funciona na rua Camilo de Holanda, número 95, aquela rua que fica por trás do Liceu Paraibano, do Colégio Liceu Paraibano. Então, se alguém quiser também ir lá nós temos a ouvidoria da Polícia Militar, ouvidoria da Polícia Civil, do Detran, né, do Corpo de Bombeiros e também dos órgãos de segurança da própria Prefeitura Municipal da capital, que é a CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana, como também da Guarda Municipal da capital. Todos esses órgãos ficam num prédio só e dali nós recebemos as demandas que a população queira. Hoje eu estou muito satisfeito porque é uma função de coronel do último posto, né? Também nós já temos a oportunidade de mudar, de acrescentar a nossa experiência, né? Porque nem todas as denúncias que chegam merece, digamos assim, um policial ser punido. Então, muitas vezes a gente já encaminha para os locais, mas mesmo a gente faz a filtragem, já dá a resposta ao próprio usuário, explica que não é aqui o que tem que acontecer. A gente, com a experiência que nós temos, nós também temos essa possibilidade de fazer essa filtragem e dar uma resposta de melhor qualidade. Então a gente quer agradecer, né, a vinda aqui ao podcast Conversa Séria do Coronel certeza. Sival Silva. Já. Mas será convidado posteriormente para os novos bate-papos com a gente aqui. O Sival que tem um acervo muito grande de informações para passar em relação à segurança, né? pública. Nem se preocupe, não vai ser a última, não. Muitas virão por aí. E a gente muito feliz, satisfação, né? Verdade. Tê-lo aqui participando do nosso podcast. Obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço, né? Espero ter atendido, né, a esse podcast tão sério, né? Já está dizendo sério, importantíssimo para a região, algo que estava faltando aqui em nossa região, um trabalho de jornalismo muito importante que ajuda a população a ter esclarecimentos. Já o Grupo João Rafael já com a Rádio Cultura FM, a Rádio Rural, o Portal Nordeste 1 e com mais esse podcast tão importante que vai trazer muitas informações para a nossa população. Fico muito feliz, agradeço, que Deus continue abençoando vocês e que possam a cada dia melhorar o trabalho de vocês. Muito obrigado. E agradecer a você, telespectador, nossos internautas, pela audiência. Semana que vem estaremos aqui novamente. Até lá. Até lá.